começar gravando a nossa reunião. Então, começando novamente, boa noite aos que estão presentes, né? Por enquanto os microfones estão fechados, né? A gente pede para fechar por enquanto para que eu possa dar as orientações. Então, eu vou abrir os microfones para apenas vocês responderem a presença, ok? Vamos lá. Ana? Ana está ciente? Pode responder no chat também, se não conseguir falar. Bruna? Presente. Estou aqui. Consegue? Evelyn? Presente. Gabriel? Gabriel? Presente. Guilherme Teixeira? Guilherme Teixeira? Guilherme. Leonardo Souza? Leonardo Souza? Presente. Maria Beatriz? Presente. Matheus Rodrigues? Presente. Maísa? Presente. Natália? Presente. Ok. Parece que não funcionou ainda para Ana e para... Só Ana que não respondeu. Agora deu certo, presente. Ok, essa foi a Ana. Então, vou silenciar os microfones de todos. Bom, muito bem. É tudo novo, né? E a gente está aqui respondendo a uma determinação da UEG, que responde à determinação do Estado. E, basicamente, foi dado aos professores a tarefa de transformar o ensino presencial em à distância durante esse período aí de emergência. E aí a gente vai fazer alguns testes. E o primeiro teste que eu estou fazendo é com vocês, a turma de concreto, ok? Se esse aplicativo se mostrar útil, a gente vai fazer as videoaulas com ele. Bom, o primeiro teste que eu quero fazer com vocês é que eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e eu vou ver se vocês conseguem enxergar a tela que eu estou compartilhando. Então, vou fazer um teste aqui de compartilhar a tela e eu vou perguntar se vocês enxergam, ok? Eu compartilhei a tela, fiquem tranquilos, o microfone ainda está mudo, né? E é como se eu fosse dar uma aula, eu abro aqui a tela, mostro um painel de lajes, que vai ser a nossa próxima aula, né? Mostro um painel de lajes, e nesse painel de lajes nós vamos fazer o carregamento das lajes, não hoje, né? Calma, estou só compartilhando aqui, e a gente está testando um procedimento, que é o procedimento novo, né? Que é enquanto eu falo, o microfone de vocês vai ficar mudo e, de tempos em tempos, eu vou abrindo para questionamentos. Então, eu compartilhei a tela aqui com vocês. Estou escrevendo algumas coisas onde eu faria explicações e tudo mais. Daqui está a tela sendo compartilhada. Vou parar de compartilhar e perguntar para vocês, abrindo o microfone um por um, né? Se viram a tela. Vamos lá. Ana e Bruna, viram a tela? Sim. Vi sim. Ok, então se elas viram, todo mundo viu, né?
Então, nós vamos adotar esse procedimento, né? Porque como a gente está dando uma disciplina de engenharia civil, como a gente está dando uma disciplina de engenharia civil, não tem como a gente dar essa disciplina somente com falando, né? Somente com o verbo. Não tem como a gente dar essa disciplina somente com o verbo. A gente tem que desenhar, né? A gente tem que desenhar, a gente tem que escrever, a gente vai ter que usar muito desses recursos. A gente está gravando a aula, esses desenhos também vão ser transformados para PDF, para mandar para vocês depois. O importante é que a gente aprenda esse novo jeito de aprender, que é uma das coisas muito importantes é ficar com o microfone silenciado durante a explicação. Isso equivale presencialmente a você ficar calado enquanto a gente está tendo a explicação. E aqui é mais importante ainda, porque aqui não tem como fazer aquele cochicho, né? Aqui, se o microfone estiver aberto, vai para todo mundo, ok? Então, a gente vai usando esses mecanismos. Quanto ao caso específico de concreto 1, nós já fizemos o projeto arquitetônico, nós já fizemos o alinhamento dos pilares, pelo menos ele é para estar concluído, e eu pedi, né, que era para ser feito o diagrama unifilar dos pilares. Vocês estão fazendo aí grupo por grupo. Com esse diagrama unifilar dos pilares é que nós podemos ir para a próxima etapa, que é aquele desenho que eu passei para vocês. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos precisar que esses diagramas unifilares estejam prontos e vamos precisar também que todos estejam com a leitura do capítulo 7 do livro do professor Teatini realizada. Também é uma novidade no ensino à distância. Vocês vão ter que fazer leituras, porque a gente vai precisar desses conteúdos. E vamos precisar também que vocês estejam com essas tabelas do cálculo de esforços em lajes que estão lá no capítulo 7. Então, nós estamos atrasados uma semana, o que a gente pode facilmente corrigir usando essas ferramentas à distância. É claro que não é a mesma coisa. É claro que vai ter perda. Isso aí a gente não se ilude. Não adianta dizer que é a mesma coisa que o presencial. Não é. Mas é uma alternativa que nós estamos utilizando para minimizar o dano e para que a gente não perca o semestre, né? Diante da dificuldade, a gente está aqui em tempo recorde dando uma alternativa, igual vocês responderam. Tudo bem? Vamos abrir para perguntas ou dúvidas. Microfones abertos para perguntas ou dúvidas. Professor, a orientação. Fala, então, quem pediu orientação? Professor, Maria. Maria. Fala, Maria. Como que vai ser a orientação? Ou a gente vai fazendo e só depois, quando tiver aula presencial, que a gente vai olhar o trabalho? Orientação. Não, eu vou fazer o seguinte. No nosso próximo encontro, vocês vão precisar... Eu vou abrir uma sala virtual no Moodle e vou pedir para vocês enviarem o diagrama unifilar em PDF, né? Com o diagrama unifilar em PDF que vocês enviaram, eu vou avaliar se foi entregue, se não foi. Isso aí até vai ser uma forma de avaliar o andamento dos trabalhos. E aí eu vou fazer observações no próprio PDF e devolver para vocês. Ok. Só um instante aqui. Entendi. Eu vou silenciar todo mundo aqui. Atendo aqui mesmo. E aí? Todos mudos, né? Porque senão fica... Vocês viram como é que é importante a gente
ter disciplina com essa ferramenta, né? Porque se não tiver disciplina, não vai fluir. Então, a gente tem que estar muito atento com o nosso microfone, com essa ferramenta. Mas respondendo objetivamente a pergunta da Maria Beatriz, como que vai se dar a orientação? Foi a pergunta que ela fez. Eu vou passar tarefas para vocês, eu vou abrir uma turma no Moodle. Eu não sei ainda se eu vou abrir no Moodle da UEG ou no meu próprio Moodle que eu tenho no meu site, mas de qualquer forma a gente vai abrir uma turma no Moodle. Quem nunca usou o Moodle vai ter que aprender também em tempo relâmpago como é que usa isso aí. E lá no Moodle eu vou abrir tarefas para vocês me enviarem pelo próprio Moodle, porque lá ele registra as atividades. E o registro é uma coisa muito importante que nós vamos precisar ter nesse período, né? Não adianta só passar os conteúdos, nós temos que registrar que o conteúdo foi dado e de que forma que ele foi dado. Então, eu vou passar uma tarefa específica. Por exemplo, mandar o diagrama unifilado do pavimento tipo até tal hora, de até tal dia, no arquivo PDF, com cotas e tudo mais. Eu posto lá um texto com a tarefa, vocês leem a tarefa e vocês vão ter um prazo para me enviar a tarefa. E aí nós vamos abrir essa aula de dúvidas. Olha, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Né? Vai abrir dúvidas para vocês responderem. E a orientação vai correndo dessa forma. Tudo bem? Maria, vamos abrir aqui. Certinho, professor, entendi. Professor, aqui é a Natália. Ok, Eu ligar pergunte. o microfone, sim, mas o meu eu te desliguei. Professor, eu queria saber se antes da próxima aula eu poderia tirar algumas dúvidas com o senhor sobre o diagrama unifilar. Porque tiveram algumas alvenarias que eu achei que era muito pequena para colocar uma viga. Aí eu queria conferir com o senhor antes da próxima aula, do próximo procedimento que eu precisaria usar ele. Vamos tentar fazer procedimentos gerais, porque a demanda não é só de concreto 1. Todas as minhas turmas presenciais agora, eu estou tendo que adaptar para esse novo mecanismo, e essa mudança assim, não é fácil, está demandando muito tempo. Então, a gente pode, nesses momentos de orientação, você faz a sua pergunta, manda a sua pergunta por escrito, lá para o Moodle ou por e-mail, né? E aí eu já traço uma resposta geral para todo mundo, ok? Pode ser assim? Ah, tudo bem. Mais dúvidas? Isso eu perguntei, mas foi no chat ali. No caso, os encontros aqui serão apenas na horário normal que é a disciplina, quarta pela manhã, ou eventualmente vai ter algum dia diferente ou horário diferente? Não, nós vamos tentar dias diferentes, horário diferente, porque, primeiro, por causa do tráfego de dados na internet, né? Se a gente, se todo mundo da UEG resolver fazer a mesma coisa no mesmo horário, provavelmente não dá certo. Como está todo mundo em casa, a gente vai adotar a rotina de avisar antecipadamente, pelo menos com uns 3 ou 4 dias, ou no mínimo 48 horas de antecedência, de encontros como esse que a gente está tendo agora. No que se refere às tarefas, elas vão sendo postadas lá no sistema Moodle. Eu vou passar uma orientação de como que vocês entram nesse sistema, e aí vocês vão resolvendo a tarefa nos prazos que forem apresentados. Se der para fazer no horário normal de aula, a gente faz, mas a priori não tem um horário específico, né? A gente vai, à medida que os conteúdos forem sendo apresentados, a gente vai fazendo isso, até porque eu tenho que atender emergencialmente as turmas que estão mais atrasadas. No caso, o teste está sendo com vocês de concreto 1 e a orientação está sendo com vocês de concreto 1, porque vocês estão atrasados. No meu planejamento original, vocês estão atrasados aí talvez 2 semanas de atraso. Então, a gente vai ter que, de repente, em vez de um encontro semanal, a gente precisa ter 2 encontros. Como é em grupo, né, a gente pode minimizar ainda isso, mas é importante que todos
participem, né? Vocês veem aqui que é complicado todo mundo participar, vai ter gente que não vai ter internet suficiente, vai ter hora que vai travar, mas a gente está aqui, né, com uma boa audiência, está sendo gravado também, então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não tem um horário ainda previsto. Pode ser que a gente tenha, a gente vai tentar, no nosso caso seria as quartas, né, de manhã, a gente vai tentar ver se isso é possível, mas vamos ver qual que é a resposta que a tecnologia nos dá. Às vezes vai ficar muito lento, às vezes vai ficar muito ruim, a gente pode precisar de horários alternativos, né? Mais alguma dúvida? Beleza, obrigado. Aí, professor, essas aulas que o senhor está gravando, você vai colocar lá no YouTube, no seu canal? Eu vou colocar lá no YouTube, no meu canal, né? Então vocês vão lá no canal, se inscrevam, clique no sininho, como todo mundo pede, e vão assistindo. Tem aulas de outros conteúdos também, né? Se alguém tiver precisando estudar outros conteúdos, mas no caso de vocês, a gente vai colocando. Tudo tem que ficar registrado, né? Tudo tem que ficar registrado. O WhatsApp registra, aqui eu estou gravando, então a gente coloca lá, às vezes a pessoa não pôde assistir, assiste depois, mas vai ficar tudo lá no canal. Mais alguma dúvida? Professor, aqui é o Leandro. Em relação ao caderno ATA, a gente vai escanear e manda no Moodle? Como que vai ser? Não, vocês continuam fazendo a memória de cálculo, não é caderno ATA, a memória de cálculo. O caderno ATA é apenas um instrumento que você está usando. A memória de cálculo você continua fazendo normalmente conforme foi orientado. E as tarefas que forem solicitadas no Moodle, elas serão tarefas bem específicas. Então vai ter uma instrução do que você deve fazer e como que você deve responder. Eu ainda tenho que abrir todas essas turmas, né? São 4 turmas aqui, mais as turmas do IPOG, onde eu também ministro. A diferença é que lá tem uma infraestrutura e uma capacitação já anterior a isso. Mas para vocês também nós vamos colocar tarefas específicas. Se eu precisar que mostre alguma coisa da memória de cálculo, eu vou falar, olha, tire foto disso na memória de cálculo e mande até tal data. Essas tarefas vão servir de comprovação de frequência, né? E vão servir possivelmente para um sistema de avaliação, né? A avaliação de vocês, conforme estava lá no plano de curso, conforme eu instruí para vocês, todo mundo começa com 10 e à medida que os erros forem se acumulando, esse 10 vai sendo descontado ou não, né? Dependendo que você não errar. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se eu pedir alguma tarefa específica, com data, prazo e forma de entrega, isso vai ser colocado claramente para vocês e vocês seguem o que foi instruído. Claro? Certinho, então. Obrigado. Mais dúvidas? Pai te ama. Meu pai te ama. Vamos adotar a etiqueta de manter o microfone fechado para não atrapalhar, porque aqui atrapalha muito mais do que em sala de aula, né? Se você não tem nada para falar, se você não tem dúvida, é claro que é tudo novo, né? Mas uma coisa muito importante para que essa ferramenta funcione é você manter o seu microfone fechado, né? Até que se abra para perguntas, né? Isso aí é importante para que a gente funcione aqui. Eu já usei essas ferramentas em outros cursos que eu já dei, né? Tanto que eu posso tornar todos os microfones mudos ao mesmo tempo, mas a gente pede que, enquanto você não estiver falando, né, enquanto não for aberto para você falar, você mantenha o seu microfone mudo. Mais alguma dúvida? Professor, acho que também cabe ao aluno agora explorar a ferramenta, porque tem várias maneiras. No caso, para não ter problema com o microfone, tem um botão que você pressiona só quando você quer falar e no momento que você está falando. Depois você solta, não tem perigo de passar o pai ou a mãe gritando, alguma coisa do tipo, entendeu? Muito bom, e fica a dica aí de você
usar essa possibilidade. Mais alguém tem algum comentário ou alguma dúvida? Ok, né? Então vamos. Eu agradeço a todos, né? Eu não sei quantos participaram aqui, tem um número considerável. Espero que todos tenham escutado. Resumindo a nossa conversa de hoje, alguns pontos importantes. Primeiro, nós estamos atendendo a disposições normativas da OEG e do Estado, né? E o mais importante dessas disposições normativas é que nós temos que transformar o ensino que era presencial em à distância, usando os recursos e os mecanismos que tiverem ao nosso alcance. O que é que eu vou fazer aqui em concreto? Nós vamos usar esse Zoom, parece que está funcionando bem, e vamos usar o Moodle também, e vamos usar o meu canal lá na internet. Então, todos têm que ter acesso a essas 3 possibilidades. Eu vou colocar tarefas específicas, com datas específicas e orientações específicas. Primeiramente, eu vou colocar lá no WhatsApp, depois eu vou colocar nos outros canais. E aí vocês vão seguindo as instruções e a gente vai andando. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Obrigado. Bom, vou encerrar por aqui, né? Eu vou encerrar por aqui e depois eu coloco a gravação da nossa reunião lá no canal. Um abraço a todos, né? Espero que todos vocês e as famílias de vocês estejam bem. E a gente, como engenheiro, a gente dá jeito para tudo. Enquanto a gente estiver vivo, a gente dá jeito para tudo. Um abraço a todos e até a próxima. Vamos encerrar a reunião aqui.